Olha só, gente, tomara que venha logo, né? Vou contar uma coisa para vocês. A partir de hoje tem uma nova onda de calor em diversas regiões do Brasil. Acredite se quiser, viu? E a nossa pele, o nosso corpo sofrem muito, né, gente? O sol forte, a baixa umidade e até a alimentação podem influenciar diretamente na saúde da nossa pele. Usar o protetor solar, manter hidratação, né, e ter atenção a sinais de ressecamento são medidas simples, mas essenciais. E hoje aqui no estúdio nós vamos conversar então com a dermatologista Nayara Dib sobre como se proteger dos efeitos do clima e manter a nossa pele saudável neste período. Eu estou esperando a sua pergunta, hein? 99897-1000. Manda pra gente. Boa tarde, Nayara. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tati. Obrigada. Então vamos começar, né, falando da proteção. Porque realmente o calor ele está diferente. Eu acredito até desde o ano passado, né? A gente tem sentido aí esse sol que queima mesmo. O protetor solar, né? Ele é indispensável. Indispensável. E é muito importante a gente criar a consciência de que 80% do sol que a gente toma na vida é até os 18 anos de idade. Porque poucas pessoas pensam em passar o protetor solar nas crianças. E é a época da vida que a gente está mais exposto. Hoje em dia, com esse sol, as crianças vão para o parquinho, tá ali brincando, exposto à luz do sol, né? Uhum. É muito importante a gente começar, a partir dos 6 meses, a passar o protetor solar nas crianças. Agora, uma coisa que eu acho que quem está em casa pode também ter essa dúvida, a quantidade, né, que a gente passa, e a gente está vendo aí, bastante protetor que ela está passando, e também se tem que repor esse protetor. Sim, a quantidade orientada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia seria aproximadamente 1 colher de chá entre o rosto e pescoço. Se for nos braços, 1 colher de chá para cada braço, 1 para frente do tronco, 1 para trás e 2 para cada perna. Essa é a quantidade ideal. E aí a gente sempre fala da regra dos 3 dedos, porque 1 colher de chá, às vezes, nossa, mas eu não tô com a colher de chá. Vou pegar uma colher? Ah, isso. Entendi. Então seria a gente colocar o protetor assim no comprimento de 3 dedos. Isso dá 1 colher de chá cheia. E o que é muito importante a gente falar sobre isso? Quase ninguém passa esse tanto de protetor solar. Passa. Porque se você pensa esse tanto de protetor solar no seu rosto, a cosmética fica um pouco pior, né? Fica um pouco mais pegajoso. Sim. Então, na prática, a gente utiliza menos protetor do que deveria. E quando a gente pega um protetor solar e o rótulo está escrito lá, fator de proteção 70, esse estudo foi feito em condições ideais de uso, ou seja, 70 é usando esse tanto de protetor, repetindo a cada 2, 3 horas. Se a gente faz uma camada muito menor, a gente já não está conferindo 70. Usando 70, você já está conferindo 30, 40. E por isso que a gente fala que é tão importante usar os fatores de proteção mais altos. Se a gente usasse a quantidade ideal, de 30 para cima estaria ótimo, mas a gente não usa. Então, de preferência, tentar pegar um de 50 acima, porque a gente acaba utilizando uma camada mais fina do que a ideal. Ah, então se você não tem, né, aquele tempo de ficar repondo tudo isso, aí facilita se você usar o maior, né, fator maior. A outra questão, dentro de casa, porque a gente usa também muito, né, hoje, por exemplo, a dona de casa que vai para a cozinha, o calor tá muito forte, aí ela tá ali com fogão, com forno, também tem que usar o protetor ali. Também tem que usar, e fora que tem janela, né, a gente não tá o tempo todo dentro de casa, sai para pendurar uma roupa, sai para ir almoçar, sai para ir no mercado, então é importante o uso do protetor solar todos os dias, mesmo que você tá mais dentro de casa e mesmo nos dias nublados, porque a incidência do UVA e UVB, que são os raios solares, né, é igual mesmo se estiver nublado. E aqueles acessórios, né? Tem chapéu, tem a roupa hoje com proteção também. Para as crianças, eu acho que seria talvez até ideal ou não? Sim, hoje a gente tem essa gama de opções de roupas, né? De proteção física que a gente fala ali do chapéu, mas só de estar com alguma proteção, mesmo que se a pessoa às vezes fala, não posso comprar roupa com proteção solar porque é um pouquinho mais cara, só de estar com alguma proteção já é importante. Por exemplo, não dá para comprar o chapéuzinho de fotoproteção, põe um bonezinho que já está ajudando muito. A proteção física da roupa, do chapéu, do boné, do óculos é muito importante. Tá, então usando os dois ainda melhor, né? Melhor, Tá.
Não, porque assim, a gente sempre vê, né, igual você falou, as crianças brincando nos parques, ou até, enfim, né, as pessoas correndo, caminhando. Tem gente que corre meio-dia. Meio-dia, né, no sol, naquele sol maravilhoso de meio-dia, que a gente tá sentindo aí, queimando mesmo. Então, realmente, várias proteções são ideais aí para que não tenha uma insolação, por exemplo. Isso. Sim, a insolação seria um caso bem mais grave, né? É o que eu ia só complementar, que muitas vezes as pessoas chegam no consultório assim, aos 40 anos de idade, e aí, eu queria ver essas manchas. Aí a gente fala, isso é mancha do sol. Não, mas hoje em dia eu quase não tomo sol. E aí eu costumo falar para os pacientes, e quando você tinha 20? Não, quando eu tinha 20, né? Era moda ficar bem bronzeado, então eu ficava muito tempo no sol. E é isso que as pessoas têm que criar consciência. O dano do sol na pele, ele é acumulativo ao longo da vida. História, né? Nossa pele. Eu faço uma analogia no consultório que pensa como se fosse um balde que está gotejando. Vai gotejando, gotejando, gotejando. Chega um dia que o balde enche e aí uma gota faz transbordar. E eu falo que isso é por volta dos 40, porque é quando a gente vê lá no consultório, né? É quando aos começa 40 a pegar, aparece né? aquele monte de mancha, aparece um câncer de pele. E aí a pessoa fala, mas eu não tomo sol. É o sol acumulado da vida toda. Nós vamos fazer uma rápida pausa, Nayara, nessa entrevista, mas a gente volta, hein? A gente volta e você pode fazer a sua pergunta, porque a gente vai continuar falando aqui sobre os riscos desse calor intenso, dessa baixa umidade para a nossa pele. É rapidinho, a gente volta. E agora nós voltamos a falar sobre a proteção da nossa pele nesse calorão que a gente está sentindo aí, que eu tenho certeza que você, minha amiga, meu amigo, estão sentindo em casa também. E eu volto a conversar com a dermatologista Nayara Dib sobre esse assunto. Nayara, a gente já tem pergunta, o pessoal de casa está participando, acho que eles estão sentindo o mesmo calor que a gente, né? Com certeza. Ó, o Luiz Carlos do Saraiva, ele disse que ele corre e trabalha. E ele quer saber se para cada uma das atividades, né, cada uma dessas atividades, ele usa um tipo de protetor diferente. Se ele corre num horário que a exposição é maior, é importante ele dar preferência por escolher um protetor que tem uma resistência maior ao suor. Então isso é muito importante. Se ele gostar da cosmética desse protetor e quiser usar o mesmo no trabalho, não tem problema. Mas aí no trabalho, que ele provavelmente deve estar assim no ar-condicionado, né, num ambiente mais tranquilo, se ele preferir utilizar um outro protetor, ele pode ter um para cada ambiente. Mas o que vai ser primordial aí é ele escolher um que não escorre com a sudorese. A gente tem protetores solares hoje mais específicos para o exercício de alta intensidade. E escolheu de maior proteção para corrida e pode usar ele também, né, no trabalho. Então tá aí, ó, Luiz Carlos, a dica. Sara Campos, ela quer saber boné ou chapéu, né? Boné, chapéu ou balaclava, né? Qual a melhor opção para se proteger contra o sol? A balaclava tem a vantagem de ter aquele paninho aqui, né, que vai tampar a orelha e a nuca. Então isso ajuda ainda mais na proteção. Até das crianças que a gente estava falando, é uma opção muito legal para usar em bebês, crianças pequenas e até se for andar com um bebê menor de 6 meses que não pode usar o protetor solar mesmo creme, quanto mais você proteger ele com as roupas, com os acessórios, vai ser melhor. Você estava falando aqui, a gente estava conversando no intervalo, e a Nayara estava falando sobre a questão, né, da insolação com bolha e que aumenta a chance de ter câncer. A gente tem uma estatística de que quando você tem aquela queimadura solar que chega ao 2º grau, que chega a fazer uma bolha, a cada episódio desse aumenta o risco de você ter câncer de pele em 8% ao longo da vida. Então é muito importante, né? Com certeza, tem que ficar realmente de olho nesse sol aí, né? Agora, por exemplo, umidificador, né? A gente sabe que ele é importante até para questão nasal, tudo. Para a pele também é importante? Para a pele também é importante. Todas as formas de hidratação, na verdade. A pele sofre muito com a desidratação. Nesse tempo mais quente que a gente está tendo e poucas chuvas, a gente acaba perdendo mais líquido ali pelo suor, a pele vai ficar mais ressecada e ela, além de ficar, vamos dizer, na estética um pouco mais feia, né, ela também vai aumentar o risco de você ter uma infecção associada à pele, uma alergia, uma dermatite de contato, porque quando a pele está mais ressecada, ela perde a camada extra de proteção dela, que é uma camada feita ali de água e gordura, que protege a nossa pele e deixa com que não haja entrada de micro-organismos. Então, acaba que quando a pele está mais desidratada, a gente vai favorecer infecções e alergias.
Você falou em alergia, tem muita gente que tem alergia ao sol, ao calor, né? Bebês, desde bebês e adultos. O que pode ser feito para amenizar nessa época do ano essas alergias? Seria você manter essa pele mesmo, então uma barreira cutânea melhor. Isso a gente vai fazer com a hidratação, tanto hidratação oral, consumo de alimentos mais refrescantes, né, frutas que contêm maior quantidade de água, quanto melancia, melão, né, e a hidratação da pele. O ideal de a gente hidratar a nossa pele é logo após o banho. Sabe quando você terminou o banho, enxugou, mas o ambiente do banheiro está úmido, a pele ainda está levemente úmida, nesse momento a queratina da nossa pele está mais aberta. A gente consegue que o hidratante ele penetre mais. Ele vai fazer mais efeito de hidratação e vai ficar menos aquela sensação de que está grudando. Que às vezes as pessoas falam, eu não gosto de hidratante porque fica grudando. Provavelmente esperou a pele secar demais para passar um hidratante. Olha a dica. Aí não penetra tanto, aí fica aquela sensação maior de que está grudando. A alimentação também é importante. Você falou do melão, melancia. Isso. Dá dica pra gente alguns alimentos aí que a gente pode, né, tá colocando na nossa então, as frutas em geral, elas são alimentos que contêm uma quantidade de água maior. Então é muito importante a gente reforçar as frutas nesse momento, a água mesmo, né, a hidratação, suco, água de coco, que é muito importante, e evitar aqueles alimentos mais gordurosos, né, alimentos de mais dificuldade de digestão. Muito obrigada pelas dicas, pela participação, por estar aqui e aceitar o nosso convite. Tá bom, Nayara? Obrigada a você. Olha só, né? Dicas maravilhosas aí pra gente enfrentar esses próximos dias do calor.